Durante uma semana, um aeroporto relativamente tranquilo no estado de Wisconsin se transforma completamente. Aviões experimentais construídos em garagens, caças modernos, bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, aeronaves comerciais, helicópteros ultraleves e algumas das máquinas voadoras mais estranhas do planeta se reúnem em um só lugar. Mas Oshkosh não é apenas uma exposição de aviões, também não é simplesmente um festival aéreo. É uma espécie de cidade temporária dedicada inteiramente à aviação. Neste lugar, você pode caminhar ao lado de pequenos aviões construídos pelo próprio piloto, e logo depois se encontrar debaixo da asa de um B-52, em frente a um P-38 Lightning da Segunda Guerra Mundial, ou observando um F-35B praticamente parado no ar. Neste vídeo, vamos mostrar como foi a edição de 2026 da EA AirVenture em Oshkosh. Os aviões, as exposições, os voos e, acima de tudo, o clima de um dos maiores encontros aeronáuticos do mundo. Havia mais de 10.000 aeronaves. Entre elas, 360 Warbirds, ou aviões da Segunda Guerra Mundial. E eu tentei filmar todos eles. Andei quilômetros, vi alguns dos melhores shows aéreos que já presenciei na minha vida e pude conhecer pessoalmente aeronaves que desde pequeno só tinha visto em revistas, livros e documentários. E o mais incrível é que depois de 5 dias, fui embora com uma sensação muito forte. Claro, ainda tinha muita coisa para ver. Durante uma semana, Oshkosh se transforma na capital mundial da aviação. Então, neste vídeo, quero levar vocês comigo para conhecer o que foi a EA AirVenture 2026 e tentar mostrar, pelo menos um pouco, por que esse lugar é tão especial. Hoje vou mostrar para vocês toda a experiência Oshkosh 2026. Bem-vindos a um novo vídeo do mundo da aviação. Há coisas que a gente não consegue antecipar assistindo a vídeos, e outras que só entende quando chega. A primeira sensação que tive ao entrar em Oshkosh foi simplesmente a dimensão do lugar. É imenso, muito grande. E por acaso, um dos primeiros aviões que apareceu na minha frente foi um Lockheed C-5 Galaxy, um dos maiores aviões cargueiros do mundo. Entrando, não posso acreditar que estou ao lado do C-5 Galaxy. Mas o surpreendente não era só ter um avião desses na minha frente, era olhar ao redor. A área principal, quando você entra, se chama Praça Boeing. E aqui havia F-15, FA-18 Hornet, o helicóptero Apache, um B-17 da Segunda Guerra Mundial e diferentes aeronaves militares que eu conhecia desde criança por meio de fotos e revistas. E de repente, estavam todos ali, juntos, a poucos metros de mim. Eu até podia tocá-los. Está totalmente aberto. E isso eu quero que vocês vejam. Ou seja, eu posso ir, tocar, ver bem de perto. Vamos aproveitar para fazer vídeos de Aeropédia. Tem que renovar alguns vídeos que já tem mais de 6, 7 anos, como o do Apache. Então, vamos fazer isso. Eu caminhava ao redor delas, observava os detalhes. Você pode até olhar dentro da cabine e descobrir aqueles detalhes que em fotos simplesmente passam despercebidos. E acho que é aí que realmente começa a experiência de Oshkosh. E como eu já tinha dito, o que mais destaco é poder tocar nesses aviões, poder estar tão perto deles. Rapidamente descobri que ainda havia algo mais importante. Oshkosh não é apenas uma grande exposição de aeronaves militares. Na verdade, isso representa apenas uma pequena parte de tudo o que acontece lá. Em 2026, o Airband Tour quebrou novamente um recorde de público. Aproximadamente 734 mil pessoas passaram pelo evento e mais de 10.000 aeronaves chegaram a Oshkosh e aos aeroportos próximos. Somente entre os aviões registrados para a exposição, houve 2.851 aeronaves, 1.346 clássicos e vintage, 875 experimentais construídos por amadores, 360 Warbirds, além de ultraleves, hidroaviões, helicópteros e aviões acrobáticos. Também se vêem raridades, como o Tibi que eu tenho aqui atrás. Achei que não havia nenhum em voo, e ele veio voando. Tem mais de 20 aviões, e não sei se vocês vão conseguir ver ali atrás, voando por todos os lados. Vão conseguir ver mais de 20 aviões voando ali. Tem milhares de pessoas que chegam lá pilotando suas próprias aeronaves, aterrissam, estacionam na grama, amarram o avião e montam o acampamento praticamente embaixo da asa, e ali vivem pelos próximos 6 ou 7 dias. Se você andasse por essas áreas, havia filas e filas intermináveis de Cessna, Piper ou Bycraft, até mesmo experimentais e aviões de todos os tipos. Ao lado deles estavam seus proprietários, que tinham montado seus acampamentos. Isso explica bastante o que é o AirVenture. Não é só um festival para simplesmente ver aviões. É um encontro gigantesco, de pessoas cujas vidas, de uma forma ou de outra, estão relacionadas ao voo.
Em Oshkosh, há pessoas que literalmente vivem uma semana debaixo da asa do seu avião, e isso reflete muito bem o espírito desse festival. Inclusive, tive a sorte de trocar algumas palavras com meu inglês básico com essas pessoas, e foi uma experiência realmente muito legal poder compartilhar o mesmo gosto por aviões, apesar da diferença de idioma. Claro, para quem gosta de aviação militar, andar por Oshkosh pode rapidamente se tornar algo difícil de processar, porque o tempo todo aparece outro avião que a gente quer ver. Um dos que eu pessoalmente mais esperava era o A-10 Thunderbolt II. E quando finalmente apareceu durante a semana, foi um daqueles aviões que eu fui direto procurar. O A-10 é uma máquina muito especial, projetada em torno desse enorme canhão Gal Avenger e com uma concepção totalmente voltada para o ataque ao solo, é um daqueles aviões que são imediatamente reconhecíveis. Mas ver em fotografia e ter ele na sua frente são duas experiências totalmente diferentes. E isso se repetiu constantemente durante esses 5 dias. Outro dos aviões que eu queria especialmente conhecer era o B-52 Stratofortress, um projeto cujo primeiro voo ocorreu em 1952 e continua sendo parte fundamental da aviação estratégica dos Estados Unidos mais de 7 décadas depois. Quando tenho a oportunidade de me aproximar desses aviões, mostro detalhes para vocês, como este. As rugas que o B-52 tem em parte de sua estrutura, que são normais, mas é curioso vê-las. É disso que estou falando, sobre as rugas ali. Vou mostrar um pouco mais de perto para vocês. E isso se deve à flexibilidade do revestimento de alumínio, que é muito fino nessa parte da estrutura e se expande e se contrai devido às forças aerodinâmicas e às mudanças de temperatura, algo que já está previsto nesta aeronave. Mas como eu disse, vou explicar isso em detalhes no vídeo específico da Aeropedia sobre o B-52. Mas se houve uma aparição no ar que me pegou completamente de surpresa, foi a do B-1B Lancer. Era terça-feira, meu primeiro dia em Oshkosh. Eu estava caminhando pelo local com a câmera na mão, quando ele apareceu de repente e eu vi por acaso. Tive a sorte de estar exatamente no lugar e no momento certo para poder filmar. B-1 passou em frente ao público e durante alguns segundos toda a atenção ficou voltada para aquela enorme máquina supersônica. E me surpreendeu a potência e o som dos seus 4 motores. Esse é outro dos aspectos especiais de Oshkosh. Você pode estar caminhando tranquilamente procurando um avião específico e de repente aparece um bombardeiro estratégico como este. Por isso, aprendi que em Oshkosh é bom sempre ter a câmera pronta, porque nunca se sabe o que pode aparecer nos próximos 30 segundos. Os jogos aéreos começavam todas as tardes, e praticamente todos os dias havia alguma demonstração militar importante. Por isso, eu usava as manhãs para passear, embora às vezes, como aconteceu comigo com o B-1 Lancer, eles não iam aterrissar. O F-22 Raptor se tornou uma dessas presenças bastante comuns, ou seja, a gente acabava se acostumando a ver o F-22 voar, que é uma frase que só dá para usar em Oshkosh. Tinha dias que ele voava até 3 ou 4 vezes. A demonstração, com o F-22 Demo Team, que eu já tinha acompanhado, visto em outros países, permite apreciar algumas das capacidades extraordinárias desse caça de 5ª geração. Também na EAA, o F-22 foi incluído nas demonstrações junto com os Heritage Fly, onde voava em formação com um P-51 Mustang e um F-16, diferentes gerações de caças. Mas houve outra demonstração que pessoalmente me impressionou ainda mais, a do F-35B Lightning II. Porque uma coisa é saber tecnicamente que esse avião pode realizar decolagens curtas e pousos verticais, mas outra completamente diferente é ver isso na sua frente. O avião reduz progressivamente a velocidade até ficar praticamente suspenso em frente ao público. Isso é uma das coisas que mais me impressionaram no festival aéreo. É um caça supersônico de 5ª geração, com várias toneladas de peso, flutuando na sua frente como se fosse um helicóptero. E a equipe de demonstração do Corpo de Fuzileiros Navais mostrou exatamente essas capacidades EXITO-L ou Pistol durante o AirVenture 2026. Também pude ver outra das aeronaves que eu adoro, que é o MiG-29 Falcon 1. E não apenas estacionado. Ele fez várias demonstrações aéreas também ao longo dos dias. Encontrar um MiG-29 em meio a uma concentração tão grande de aviões ocidentais já chama bastante atenção. Mas ouvi-lo decolar e vê-lo manobrar diante do público transforma a experiência em algo completamente diferente. Mas falando de aviões de design soviético, também pude ver, e estava muito animado para vê-los, 3 MiG-17 voando juntos. Em uma demonstração aérea que também incluía bolas de fogo no chão e aqueles shows grandiosos que os americanos adoram,
Nos últimos dias, também se juntaram os Red Arrow da Força Aérea Real, ou RAF. Com seu Hawk T-1, chegaram pela primeira vez na história a Oshkosh para participar da celebração dos 250 anos dos Estados Unidos. Ver uma patrulha acrobática desse nível sempre é impressionante. Mas, mesmo com todos esses caças modernos ao redor, havia um setor ao qual eu acabava voltando uma e outra vez todos os dias: o dos Warbirds. Em particular, eu gosto muito dos aviões da Segunda Guerra Mundial. Eu sabia que em Oshkosh eu ia encontrar muitos aviões históricos, mas sinceramente não esperava encontrar tantos. Warbirds. Aqui atrás de mim tem um P-51, P-47, Underworld. Tem um Lightning, mais P-51. E para lá está cheio de Warbirds. Em 2026, como eu já tinha dito antes, havia oficialmente 360 Warbirds registrados. E só de andar por esse setor já me levava horas. Uma das primeiras coisas que me surpreendeu foi a quantidade de P-51 Mustang. Eu só esperava encontrar um só, mas tinha Mustang por todo lado. Cheguei a contar 14, e parei de contar porque tinha mais. Havia diferentes versões, diferentes pinturas ou liveries e até diferentes histórias que os próprios pilotos te contavam. Mas ao redor deles também apareciam constantemente outros modelos míticos da Segunda Guerra Mundial, como os Corsair, os P-47 Thunderbolt, o P-40 Warhawk, o P-63 King Cobra, vários Dauntless, um belo Catalina, um Privateer e muitos, muitos outros mais. Era praticamente caminhar dentro de um livro de história da aviação. Mas possivelmente o avião histórico que eu mais gosto pessoalmente foi o Lockheed P-38 Lightning. Essa aeronave é inconfundível, com 2 motores e o duplo botalão ou a dupla fuselagem, e a gôndola central onde fica o piloto e o armamento. Mas o exemplar que chegou a Oshkosh tinha ainda uma história especial. Era o P-38 da equipe The Flying Bulls, que junto com o Douglas DC-6 cruzaram o Atlântico vindos da Europa para fazer sua estreia pública nos Estados Unidos, justamente no AirVenture 2026. Eu pude vê-los estacionados, chegar perto, tocá-los, filmar esses detalhes, mas também pude vê-los voar várias vezes. E ouvir esses motores funcionando enquanto o Lightning passava na frente do público foi um dos grandes momentos da viagem. E poder ver esses aviões perfeitamente restaurados voando. E é preciso enfatizar isso, eles estão impecáveis. Isso demonstra algo que caracteriza muito Oshkosh, que a história não está apenas nos museus. Essa história que vi ali ainda voa. E justamente uma das demonstrações que mais aproveitei durante toda a semana não foi só a do F-22 e do F-35, mas também a dos Warbirds. E não passava só um avião por vez, apareciam formações completas no ar, até mesmo de treinadores como o T-6 Trojan. Tivemos até 20 no ar ao mesmo tempo. Enquanto os aviões faziam passagens, no solo eram usadas cargas pirotécnicas para simular explosões e bombardeios. Então a gente via as aeronaves chegando, passando em baixa altitude, e ao mesmo tempo, enormes explosões aparecendo atrás. E depois vinha outro avião, e outro, e outro. O som dos motores radiais e dos grandes motores a pistão se mistura com as explosões. Chega a dar para sentir o calor no rosto. Isso provavelmente foi o que eu mais gostei nos Job Unions. E eu fico um pouco triste por não conseguir transmitir toda essa sensação nos vídeos. Realmente é preciso estar lá para sentir. Uma das coisas que eu gostava de fazer era prestar bastante atenção nos sons desses motores, e eu brincava demais com isso. Cheguei a fazer um top 10 dos motores que tinham o melhor som. Isso claramente é algo muito subjetivo de cada um, mas o que eu daria o prêmio de melhor som seria para o F8 F. Bill Beercut. Embora fosse um prazer ouvir absolutamente todos, como os B-25 Mitchell ou os A-26. E o mais legal de tudo é que depois de ver esses aviões voando, a gente podia ir vê-los de novo na exposição estática. Mas também havia outros aviões extraordinários que também voavam, como o enorme PB-4I-2 Privateer, derivado da família do B-24, mas desenvolvido para a patrulha marítima. Também o PBI Catalina, um dos hidroaviões mais reconhecíveis da Segunda Guerra Mundial, e voando junto com Corsair, Mustang, Thunderbolt, Wildcat e um monte de outros aviões.
voando um atrás do outro na nossa frente. Além disso, tive a sorte de estar durante os 2 shows noturnos, que aconteciam somente na quarta e no sábado, e isso foi algo que eu nunca tinha visto antes. Na quarta-feira, depois da própria programação, começaram os voos noturnos, e aí o espetáculo muda completamente. Aparecem aeronaves com pirotecnia instalada nas asas, assim como luzes de LED, explosões no solo, fogos de artifício, drones, laser e tudo isso ao mesmo tempo. Tem tanta coisa que a gente nem sabe para onde olhar. Tem um avião fazendo acrobacias enquanto fogos de artifício saem das suas asas. Embaixo, cargas explodem em bolas de fogo na pista. Atrás, drones aparecem formando figuras. E ao mesmo tempo, praticamente todo o céu fica cheio de pirotecnia. E isso dura só alguns segundos para a gente. O espetáculo continua e continua. Eu já tinha visto muitos shows aéreos antes, mas algo desse estilo, nunca. De dia, Oshkosh impressiona, mas à noite parece que alguém decidiu que um festival de aviação ainda não era suficiente e adicionou todo o resto ao mesmo tempo. Mas seria um erro pensar que o Adventure vive apenas dos grandes caças e da nostalgia pelos aviões da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a origem da EAA está justamente relacionada com a aviação experimental e a construção amadora. EAA significa Experimental Aircraft Association, ou Associação de Aeronaves Experimentais, e nasceu em 1953 em torno de uma comunidade de pessoas interessadas em construir, modificar e voar seus próprios aviões. E esse espírito continua totalmente presente. Percorrer setores como de aeronaves construídas em casa foi outra experiência muito interessante. Há oficinas, demonstrações e espaços onde realmente se ensina a construir seus próprios aviões, trabalhar com metal, rebitagem, utilizar materiais compostos, soldar ou até mesmo montar em madeira e tecido. Em Oshkosh, você pode conhecer pessoas que chegaram voando em uma dessas aeronaves que construíram com as próprias mãos. E, ao mesmo tempo, encontrar tecnologias completamente novas, como aviões elétricos, novos projetos experimentais, conceitos STOL, aeronaves capazes de operar a partir de pistas extremamente curtas ou novas formas de propulsão. Projetos que, possivelmente, em alguns anos serão comuns e que hoje ainda parecem experimentos. Essa constante também é fascinante. Na mesma jornada, você pode estar olhando para um avião projetado há 80 anos e, um minuto depois, se deparar com uma tecnologia que tenta antecipar como vamos voar nas próximas décadas. Também passei rapidamente pelo setor dedicado aos helicópteros. Inclusive, existe a possibilidade de voar no Adventure e ver de cima a dimensão real de todo aquele terreno. E possivelmente, só do alto é que se pode compreender completamente até onde vai Oshkosh. Porque, quando você está caminhando, simplesmente parece que nunca termina. Também houve uma infinidade de aviões acrobáticos que nos encantaram com suas melhores manobras. Outro dia, deixamos por um momento a pista do aeroporto regional de Whitman e fomos até a tirolesa localizada no Lago Winnebago. O ambiente lá muda completamente. Você chega à água do lago e encontra hidroaviões e anfíbios que chegam constantemente. É outra daquelas pequenas comunidades dentro do mundo do Adventure. Também podemos visitar o museu da EAA, mas nesses dias, algumas aeronaves que normalmente fazem parte da coleção não estão no museu porque estão voando. E isso resume muito bem o que acontece durante a semana. Até os aviões do museu participam de Oshkosh. Durante esses 5 dias também aconteceu algo que eu não esperava tanto: conhecer as pessoas. Pude conversar com proprietários de warbirds que me explicaram pessoalmente a história de suas aeronaves. E isso muda completamente a maneira de olhar para um avião. Porque por trás de cada aeronave há anos de restauração, busca de peças, documentação, manutenção e muito dinheiro investido simplesmente para conservar uma parte da história da aviação em condições de voo. Além disso, também aconteceu algo muito legal estando longe de casa. Encontrei inscritos do canal de diferentes lugares da América Latina que vieram até mim para cumprimentar. Na sexta-feira, com todo o grupo que foi com a delegação da Argentina, fizemos o Desfile das Nações. Aqui desfilam todos os países, exceto os Estados Unidos com suas respectivas bandeiras. E agora, preparado para o Desfile das Nações, cabe a nós, como Argentina, sermos os primeiros a sair. Lá vocês podem ver as outras bandeiras. Sendo um dos países mais numerosos a participar.
E assim se desfila em Oshkosh com as bandeiras e o pessoal de todos os outros países. Pelas ruas de Oshkosh, entre os aviões. E ali tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Pipe Sanches, piloto argentino de A4 durante a Guerra das Malvinas. Desde pequeno, eu lia sobre seus relatos e depois de tantos anos, acabei encontrando ele justamente em Oshkosh. Foi um daqueles encontros que também não estavam programados. E esse tipo de momento mágico também acaba fazendo parte da experiência tanto quanto os próprios aviões. Depois de voltar e revisar todo o material que filmei, tem algo que me deixa um pouco triste. Não existe uma forma de transmitir completamente a sensação de estar aqui. Nos vídeos que mostro para vocês, não consigo mostrar a verdadeira escala de Oshkosh. Também não consigo transmitir a sensação de cansaço de caminhar quilômetros e quilômetros o dia todo e ainda assim continuar encontrando aviões novos. Não consigo mostrar a sensação de estar exausto e mesmo assim decidir caminhar um pouco mais porque alguém acabou de te dizer que chegou outro avião que você quer conhecer. E também não consigo transmitir a sensação de ter que escolher, porque esse é um dos problemas de Oshkosh. Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo o tempo todo. Talvez você queira estacionar um avião em um determinado lugar, mas também está começando uma demonstração aérea, e em outro lugar tem uma palestra interessante. Em Warbird estão colocando em funcionamento algum avião histórico, e do outro lado do aeroporto aparece outra aeronave em voo, como o F-15. A gente não sabe o que escolher. Depois de 6 dias inteiros em Oshkosh, minha sensação foi de que ainda faltou muita coisa para conhecer. E apesar de tudo que vi, eu gostaria de voltar, e várias vezes. E assim chegamos à pergunta que certamente muitos fazem, especialmente quem mora bem longe dos Estados Unidos. Vale mesmo a pena viajar milhares de quilômetros só para conhecer Oshkosh? E depois de ter estado lá, minha resposta é muito simples. Definitivamente sim, vale a pena. Porque é muito difícil encontrar em outro lugar do mundo uma concentração de aviões como essa. Em um único dia, eu podia ver na minha frente um C-5 Galaxy, um B-52, um A-10, um F-15, um F-18, Apaches, Mi-59, F-22, F-35. Dezenas e dezenas de Warbirds e centenas de aviões que seria impossível listar em um único vídeo. E além disso, a grande maioria estava voando. E ainda tem que somar os shows aéreos impressionantes durante o dia e 2 espetáculos noturnos que eu nunca tinha visto. E no entanto, se eu tivesse que escolher apenas uma imagem para explicar o que significou para mim essa viagem, provavelmente não seria nenhuma das demonstrações mais espetaculares. Mas algo muito mais simples. Estar parado ao lado de um desses aviões, que quando eu era criança, só podia ver em revistas. Acho que aí está boa parte da magia de Oshkosh, que depois de tanto sonhar com essas máquinas, um dia você as tem ao alcance das suas mãos. Se você já sonhou em conhecer Oshkosh e tem a possibilidade de fazer isso, venha porque não vai se arrepender. Porque em nenhum outro lugar que eu conheça se encontram tantos aviões, de tantas épocas e tantas maneiras diferentes de viver a aviação, reunidos durante uma mesma semana. Eu fiquei 6 dias, caminhei quilômetros, filmamos tudo o que pudemos e ainda sinto que tenho muito para descobrir. Então espero que este tenha sido apenas o meu primeiro Oshkosh. E por sinal, essa viagem envolveu voos e deslocamentos, fazendo um grande percurso por todos os Estados Unidos, de Miami até Chicago. Depois Oshkosh, no norte, até o sul, em Houston, com uma visita à NASA, passando também por muitos lugares icônicos dos Estados Unidos e até um museu aeronáutico. E eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo no canal do Marco G, então não percam esse vídeo também. Até a próxima, eu sou Marcos e este é o Mundo da Aviação.